No século XVIII, as tempestades eram fenômenos naturais muito assustadores. As pessoas acreditavam que elas eram resultado da ira de Deus e que os raios eram sinais de punição divina. Bem, nem todas as pessoas, estes dois aí subindo uma pipa durante uma tempestade, discordam dessa crença. Este cara aí com a pipa é o brilhante inventor e estadista americano Benjamin Franklin, que com a ajuda de seu filho, decidiu resolver este problema mortal de uma vez por todas. Um problema especialmente mortal para um profissional da cidade nesta época, o homem responsável por tocar o sino da igreja. Além de avisar o horário da missa, ele também era responsável por avisar quando uma tempestade estava chegando. Igreja que geralmente era a construção mais alta da cidade, com uma estrutura pontiaguda e um grande sino de metal dentro. Sino que era tocado com uma corda que ficava molhada durante a chuva e que se estendia até a mão do sineiro. Então, não era novidade um raio cair na igreja e levar o dedicado homem para o céu. Franklin teria começado a pensar no para-raios por esta observação, não a de um sineiro sendo eletrocutado, mas a de uma construção sendo atingida por um raio e se incendiando. Ele pensou se de alguma forma aquele raio pudesse ser capturado e canalizado para o solo, ele poderia proteger o edifício e seus ocupantes. Os estudos em eletricidade começaram em 1746, com uma série de experimentos em sua casa que eram relatados por carta a seu amigo e cientista Peter Collinson de Londres. Nesta época, a forma mais comum de gerar eletricidade era utilizando equipamentos eletrostáticos como estes, um gerador eletrostático e jarros de Leyden, um tipo de capacitor elétrico utilizado para armazenar energia elétrica. Em uma carta de 1749, ele relatou o que acreditava serem semelhanças entre as fagulhas de eletricidade geradas em seus experimentos e os raios, como a cor da luz, a sua direção torta e o som da crepitação. No ano seguinte, 1750, ele escreveu uma carta dizendo que acreditava que seria possível proteger as pessoas e as estruturas contra os raios, se colocasse no topo das construções uma barra de ferro com uma ponta afiada e a outra ponta aterrada. Só que naquele momento ele acreditava erroneamente que com isso seria possível, segundo ele, retirar o fogo elétrico silenciosamente das nuvens, antes que ele pudesse chegar perto o suficiente para atacar. Seria algo como descarregar a nuvem antes de ela provocar um raio. Estava claro que ele precisava de novos experimentos, principalmente para entender melhor a natureza dos raios e comprovar que as nuvens tinham eletricidade. A ideia inicial era testar a hipótese em uma igreja que estava sendo construída, mas como a construção estava demorando muito para ser concluída, ele decidiu que uma pipa também seria capaz de se aproximar das nuvens de tempestade. O que nos leva ao primeiro experimento muito louco dele, o de subir uma pipa durante uma tempestade em junho de 1752. Só que o que ele não sabia era que o para-raios já havia sido testado no mês anterior, em maio. Um cientista francês chamado Thomas François Delibard leu sobre as ideias dele que haviam sido publicadas em uma revista científica de Londres e conseguiu realizar o teste com sucesso, enquanto Franklin esperava a conclusão do campanário da igreja. Mas vamos para o experimento da pipa. Primeiro ele construiu a pipa, é claro, bem simples, com um lenço de seda e gravetos. A diferença é que ele prendeu um pequeno arame na ponta. Na outra ponta do barbante que segurava a pipa, ele prendeu uma chave de metal com uma fita de seda presa nela. Seda que, além de ser um isolante elétrico melhor que o barbante de cânhamo que ia até a pipa, também servia para segurá-la. Após subir a pipa com a ajuda de seu filho William, que na época tinha 21 anos, eles se abrigaram em um galpão esperando a tempestade que se aproximava. Segundo Franklin, a ideia de se abrigar no galpão era para evitar que a fita de seda que ele segurava ficasse molhada com a chuva, o que iria conduzir à eletricidade. A eletricidade estática no caso, porque se o raio acertasse aquela pipa ele estaria literalmente frito. Conforme a tempestade se aproximava, ele notou que as fibras do barbante de cânhamo se levantaram devido à eletricidade estática. Foi neste momento que ele teria aproximado a mão da chave e sentido uma leve faísca, confirmando a sua hipótese de que a eletricidade estava se acumulando nas nuvens acima. Acredito que depois disso ele tenha recolhido rapidamente a pipa, ou não teríamos o resto da história de Benjamin Franklin. E não me vá fazer isso em casa, hein? O passo seguinte foi colocar a outra parte de sua tese à prova. A de que se uma haste de metal fosse colocada no topo de uma construção bem alta, ela atrairia o raio e o conduziria para o solo, protegendo o edifício e as pessoas dentro e no entorno dele. Agora muita atenção para este ponto. Hoje em dia se sabe que o para-raios não atrai o raio. Ele apenas é o ponto mais propício para que a descarga elétrica aconteça em direção ao solo devido a alguns fenômenos físicos, mas já voltamos nisso. Para construir este novo experimento e provar para o povo que a teoria dele estava certa, Franklin instalou a invenção em sua própria casa na Filadélfia.
e esperou até que uma tempestade surgisse. A tempestade veio e, para espanto dos céticos, um raio acertou o para-raios e nada aconteceu com a casa. Seu invento tinha funcionado. Neste momento, o próprio Franklin já tinha descartado aquela ideia de que seria possível descarregar a nuvem de tempestade. Ele já entendia que a invenção apenas conduzia o raio para a Terra, protegendo a construção. Agora, vamos ver se eu consigo explicar de uma forma simples o que acontece. No céu temos uma nuvem de tempestade que está eletricamente carregada devido ao choque das partículas de gelo e água no interior turbulento dela. Nuvem que apresenta uma diferença de potencial elétrico em relação ao solo, como se fossem dois polos de um capacitor elétrico. E o que temos entre esses dois pontos? O ar atmosférico, que atua como um isolante elétrico, mas que também apresenta um limite para esse isolamento chamado de rigidez dielétrica. No caso do ar atmosférico, este valor é de aproximadamente 3 milhões de volts para cada metro. 2 metros são 6 milhões de volts e assim por diante. Passou deste limite, o ar ioniza e conduz a corrente elétrica. Então, se você pega uma haste de metal, que é um bom condutor elétrico, conecta ela ao solo e eleva ela até o topo do prédio, eletricamente você está elevando o solo até aquele ponto, o que diminui a distância entre esses dois polos elétricos e, consequentemente, aquele valor de milhões de volts que precisa para o ar conduzir a corrente elétrica, além de ser o melhor objeto condutor e mais próximo da nuvem se comparado com as outras coisas ao redor. Outro fenômeno interessante neste caso é conhecido como o poder das pontas. Trata-se de uma propriedade dos condutores elétricos de concentrar cargas elétricas em suas extremidades pontiagudas ou muito curvas, aumentando a intensidade do campo elétrico neste local, o que também aumenta a probabilidade de ocorrer uma ruptura dielétrica do ar ali, tornando mais provável que um raio atinja a haste. Mas voltamos para a nossa nuvem de tempestade. Assim que a diferença de potencial elétrico entre a nuvem e o solo atinge um valor que ultrapassa a resistência oferecida pela camada de ar naquele local, surge uma corrente elétrica que descarrega a nuvem para o solo e produz o raio. E como diz o ditado, a corrente elétrica é preguiçosa e sempre busca o caminho de menor resistência, que às vezes pode ser um sineiro ou que neste caso é a ponta do para-raios do Franklin, o objeto condutor e aterrado mais próximo da nuvem. E é por isso que o para-raios não atrai o raio, ele apenas oferece o caminho mais curto e mais fácil para descarregar aquela energia acumulada na nuvem. Hoje em dia, o para-raios de Franklin é apenas um dos componentes de um SPDA, sigla para Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que você vai encontrar nos prédios e nas bases de lançamento de foguetes, por exemplo. Já sobre o Benjamin Franklin, vale a pena citar alguns de seus inúmeros feitos. Em 1731, ele fundou a primeira biblioteca pública dos Estados Unidos, na qual os usuários pagavam taxas para pegar livros emprestados. Pelos seus estudos em eletricidade, a Royal Society de Londres o tornou membro e lhe concedeu uma medalha em 1753. Ele também foi um estadista, diplomata, autor e editor, foi um dos líderes da Revolução Americana, ajudou a redigir e assinou a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos. Quanto à história inicial do vídeo, acho que podemos dizer que os raios eram de certa forma uma punição divina, que punia as pessoas que resolviam segurar uma corda molhada ligada a uma torre bem alta durante uma tempestade, não acho? Bem, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos os apoiadores do canal e a você por ter assistido até o final. Espero que as explicações tenham ficado fáceis de entender. Agora, o que acha de aproveitar um embalo e assistir um desses vídeos que eu estou mostrando aqui? Tenho certeza de que vai gostar.